A última parcela do auxílio emergencial começa a ser paga a informais nesse domingo e para tirar as dúvidas sobre o fim do benefício, gentilmente nos atende mais uma vez o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como é que será esse ciclo 6 de pagamento depois desse esforço de guerra, como o senhor mesmo disse muitas vezes durante todo esse ano? Bem-vindo mais uma vez, presidente. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui. Nós falamos de Ariquemes, aqui em Rondônia, no 86º final de semana do Caixa Mais Brasil. E é muito importante, porque ao vir aqui na ponta, nós vemos e entendemos toda a diferença que faz o auxílio para a população brasileira. E eu passo isso para o meu chefe, para o ministro Paulo Guedes, e para o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu queria realmente reforçar, até porque hoje é o último dia do 5º ciclo. Então, para as pessoas nascidas em dezembro, nós estamos pagando hoje a última parcela do 5º ciclo, são 3,3 milhões de pessoas. E amanhã, no domingo, dia 13 de dezembro, nós já começamos o primeiro pagamento para aqueles nascidos em janeiro ou fevereiro, que são 6,2 milhões de pessoas do 6º e último ciclo. Ou seja, são 119 mil pessoas que ainda estão recebendo a 5ª parcela do auxílio emergencial. Eu só quero reforçar que todos os aprovados recebem pelo menos as 5 parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial. Além disso, amanhã, 6,1 milhões de pessoas, brasileiros e estrangeiros, estarão recebendo mais uma parcela, ou a primeira parcela, do auxílio extensão. Lembrando que são até 4 parcelas. Quem vai receber 4 parcelas é quem recebeu a primeira do auxílio em abril, 3 parcelas quem recebeu em maio, junho e julho, ou depois. Então, desculpa estender um pouco, mas em todo lugar, ontem nós estávamos em Porto Velho, uma agência com 40 funcionários da Caixa, todo dia recebe mais de 1.500 pessoas, todas pessoas muito carentes. Então, essa dúvida existe, dado todo o amplo espectro de pessoas que assistem vocês, eu só expliquei um pouquinho mais. Claro, obrigado, por favor. pelo espaço. Claro, por favor. Presidente, como está a situação dos pagamentos indevidos? Foi solicitada a devolução por SMS aos cidadãos que receberam sem dever? Alguma quantia já retornou? Quem não devolveu pode sofrer consequências? E queria também saber se foram feitos ajustes para que não sejam feitos tantos novos pagamentos irregulares. Adriana, muito obrigado pela pergunta. Só para explicar um pouco como é a dinâmica. A Caixa lançou em 2 dias aquele aplicativo, ainda do auxílio emergencial. Em um dia, 42 milhões de brasileiros se cadastraram. Aí, esses dados iam para a DataPrev e para o Ministério da Cidadania, porque só eles têm a base de dados para poder checar se as pessoas tinham recebido a renda que falaram e etc. E aí, quando voltava essa base, 68 milhões de pessoas foram aprovadas, nós realizamos o pagamento. Sua pergunta é excelente, porque no começo, em especial no primeiro pagamento, havia toda aquela pressão muito grande, todos nós nos lembramos, em abril, em 20 dias nós pagamos 50 milhões de brasileiros, sendo que 30 nunca tiveram cadastro. Então, sim, houve falhas. Houve falhas porque, por algum motivo, alguma das bases, na verdade, tinham problemas. E essas falhas foram sendo corrigidas mês após mês. Por isso, há uma redução por uma série de questões, em especial, nessa segunda fase no auxílio extensão, a portaria do Ministério da Cidadania reduz alguns grupos que podem receber o benefício, e eu entendo que todos esses grupos, a sociedade como um todo, concordam. Mais do que isso, todas as pessoas que receberam sem poder
estão recebendo cobranças e terão que pagar, sob pena uma série de consequências. Então, o governo vai atrás, sim, mas no começo houve problemas. Hoje nós temos pouquíssimos casos, não só de fraudes, que elas reduziram muito, como de problemas na base de dados. Presidente Pedro Guimarães, queria fazer uma pergunta sobre crédito para o senhor. É claro que o auxílio emergencial evitou que muita gente fosse ao banco pedir empréstimo, pedir algum tipo de ajuda. De que maneira que o auxílio emergencial ajudou a evitar isso e quando terminar o auxílio emergencial, a Caixa já está preparada para voltar à rotina e as pessoas estão também abertas a pedir microcrédito, empréstimos com valores menores? Como que isso vai se dar depois? Tiago, eu vou dar em primeira mão uma notícia para vocês, até porque eu lembro que quando eu participo das lives, o presidente, vocês estão sempre próximos. E eu prezo muito todos que têm o tratamento meritório de todas as pessoas. Eu já falei isso, vamos via o Caixa Tem, que é a nossa plataforma digital será transformada num banco digital, nós iremos rapidamente emprestar para 10 milhões de pessoas. Queremos fazer isso a partir de março, e temos a capacidade tecnológica. Só que o nosso objetivo, isso eu não falei ainda, é de 30 milhões de brasileiros. Agora, para chegar nos 30 milhões de brasileiros, pode ser que leve até o final de 2022. Eu não vou prometer chegar em 30 milhões de brasileiros ainda em 2021, porque também, diferente do auxílio, que é uma transferência de renda, o crédito as pessoas precisam pedir. O que eu posso antecipar para vocês também é que nós ofereceremos para os clientes um crédito pré-aprovado, ou seja, o cliente vai receber uma oferta de microcrédito ou um crédito pessoal. Por que nós não vamos falar só de microcrédito? Porque, corretamente, o Banco Central tem uma série de regras para o microcrédito. Por quê? Porque é um termo técnico. 2% dos depósitos à vista dos bancos, obrigatoriamente, tem que ser emprestado via microcrédito. Nenhum banco, com exceção do Banco do Nordeste, o faz e esgota isso. Então, o microcrédito em si é muito restritivo. Como consequência, nós vamos oferecer um crédito muito mais barato para as pessoas com menor renda no Brasil, para pelo menos 10 milhões de pessoas, começando em março, mas o nosso objetivo é chegar a 30 milhões de pessoas. E por quê? Para finalizar, porque nós encontramos 38 milhões de ex-invisíveis e 35 milhões de brasileiros não tinham conta em banco. Por que isso é importante? Porque esses 35 milhões de brasileiros tomavam crédito. Só que como não tinham conta em banco, iam em financeiras e agiotas e pagavam até 20% ao mês, enquanto as nossas taxas devem variar de 1,5% a 2,5% ao mês. Perfeito. Presidente, para a gente encerrar também, se o senhor puder responder brevemente, gostaria, já que a gente está na retinha final do pagamento dos auxílios emergenciais, não sabemos se ele vai ser prorrogado, não depende exclusivamente da Caixa do senhor, poderia fazer um balanço, então, de como foi esse período todo? Os primeiros pagamentos começaram em qual mês? Quanto foi investido até agora nisso? Adriana, nós começamos no dia 9 de abril. Dia 2 de abril foi feita a lei, foi promulgada. No dia 4 de abril, 6 de abril, nós começamos com o aplicativo do auxílio. No dia 9 nós já começamos a pagar. Em abril nós pagamos 50 milhões de brasileiros e chegamos a pagar, em julho, agosto e setembro, 90 milhões de brasileiros todos os meses. Por quê? Porque nós pagamos não só o auxílio, também pagamos a antecipação do FGTS, o BEM, o
PIS. Então foram, para ser objetivo, 120 milhões de adultos. 8 entre cada 10 adultos no Brasil receberam algum benefício. E no total, o que nós vamos pagar, porque ainda tem mais essa última, são ao redor de 300 bilhões de reais. Eu estou arredondando, tá? Quase 300 bilhões de reais. E o último ponto que eu quero só reforçar para vocês. Nós começamos a pagar neste domingo e vamos até 29 de dezembro para os nascidos em dezembro. Esse é o depósito em conta. E as pessoas vão poder retirar das contas até 21 de janeiro. Ou seja, existe um intervalo normalmente de 21 dias entre você receber a sua conta digital e poder sacar. Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mais uma vez, presidente. Obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho e bom fim de semana. Até a próxima. Muito obrigado por toda a atenção de vocês. Um grande abraço e um bom trabalho para vocês.